Oi, gente! Nosso grupo vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e os compostos organofosforados, sendo esse um capítulo do livro 50 baldes de urina. Durante a Segunda Guerra Mundial, as atividades de pesquisa e produção de armas químicas eram muito intensas. A Alemanha tinha o maior centro tecnológico e armamentista da Europa, e as principais companhias químicas sediadas em seu país, que tinham passado por uma grande dificuldade econômica depois do fim da Primeira Guerra, se associaram através de uma corporação conhecida como IG Farben. E a sua proposta era de retomar o crescimento da indústria química alemã. Com a ascensão do Partido Nazista, a IG Farben passou a ser um dos principais patrocinadores da guerra, o que culminou no aumento dos seus lucros. E à medida que o exército alemão avançava em solo europeu, tinha-se que a IG Farben passava a assumir o controle das fábricas localizadas nos territórios conquistados. Em 1934, um projeto de pesquisa com o objetivo de produzir novos inseticidas sintéticos foi iniciado pela IG Farben, e um pesquisador alemão chamado Gerhard Schrader, em 1936, ao tentar produzir um inseticida baseado em uma estrutura organofosforada, acabou acidentalmente descobrindo uma substância altamente letal para mamíferos. O composto era tão mortal que acabou sendo descartado como utilização de inseticida. Essa substância, denominada tabum, acabou trazendo uma nova era para as armas químicas, a era dos agentes nervosos. Já em 1938, Schrader descobre outra substância que era cerca de 5 vezes mais tóxica que o tabum e que acabou recebendo o nome de sarin. O sarin acabou sendo descartado para uso como inseticida, assim como o tabum. Porém, contudo, todavia, os militares nazistas logo se interessaram por essas substâncias com a pretensão de poderem usá-las como arma química na guerra. Até o final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas acumularam estoques estimados entre 10.000 a 30.000 toneladas de tabum e cerca de 5 a 10 toneladas de sarin. Foi mostrado anteriormente que existe o comparativo da letalidade do tabum com o gás mostarda e fosgênio, e tenho certeza que deu para perceber que as novas armas químicas tinham potencial destrutivo muito maior do que as utilizadas na Primeira Guerra. Mas, por incrível que pareça, essas novas substâncias não foram utilizadas pelo exército alemão. No início da guerra, era esperado que fossem utilizadas novamente os gases tóxicos, e isso era algo que preocupava a todos. Os países aliados apostavam que Hitler as usaria, repetindo o legado de Haber, utilizando as mesmas armas químicas. Os países não duvidavam que a Alemanha estava desenvolvendo e estocando esse tipo de armamento. Porém, Hitler não utilizou esse tipo de armamento. Inevitavelmente fica uma pergunta no ar: qual a razão de Hitler não ter usado esse tipo de arma contra seus inimigos? Para essa pergunta, existe uma hipótese. A hipótese diz que Hitler acreditava que, da mesma forma que a Alemanha tinha conseguido sintetizar os agentes nervosos, seus inimigos também tinham realizado tal feito. Provavelmente deveria existir um medo de retaliação, já que o Protocolo de Genebra permitia a utilização das mesmas armas químicas por parte de países atacados, como forma de revidar as agressões sofridas. Todas as estruturas, elas apresentam uma certa semelhança em relação ao fósforo. Em todas a gente pode observar o fósforo e ele se encontra com um octeto expandido. E em todas também há uma ligação P-O e P-O. No início da década de 50, ingleses sintetizaram um novo inseticida que possuía o mesmo potencial de arma química, assim como o GA, GB e GD. Esse inseticida ele tem um nome muito complicado de se falar, então ele acabou recebendo um código VX. Além desses outros inseticidas que eu citei anteriormente, tem-se que durante a Guerra do Golfo, o Iraque supostamente fabricou outro neurotóxico e os Estados Unidos já conhecia e havia descartado a produção por falta de interesse militar. E esse agente ele seria análogo do sarin, que é o GB, e ele acabou sendo designado pelo código GF, que costuma também ser chamado pelo nome ciclosarin. Diante dessa discussão dos agentes neurotóxicos, a primeira vez que um organofosforado foi utilizado como artifício bélico ocorreu durante a Guerra Irã-Iraque. Em março de 1988, a cidade curda de Al-Abja, localizada no norte do Iraque, sofreu com um bombardeio contendo sarin, imposto pelo governo iraquiano. Esse ataque foi responsável pela morte de 3.200 a 5.000 pessoas, além de ferir de 7.000 a 10.000 pessoas.
E após essa guerra, milhares de pessoas acabaram morrendo por conta dos efeitos dessa arma. Mas não foi somente no Iraque que o sarin causou destruição. 3 anos após o final da Guerra do Golfo, o sarin voltaria a fazer vítimas. Em 1994 e 1995, ataques terroristas promovidos pela seita Aum Shinryu usando o sarin acabaram por causar a morte imediata de 19 pessoas, sendo que mais de 5.000 pessoas acabaram sofrendo com os efeitos desse gás. A produção de armas químicas é algo de baixo custo e relativa facilidade. Dessa forma, o interesse nesse tipo de armamento por parte de organizações terroristas é algo que ameaça a segurança de qualquer país, tornando a preocupação para todos, de civis a militares. Tratados internacionais foram desenvolvidos no sentido de proibir o desenvolvimento, a produção, a estocagem, utilização e a eliminação de estoques existentes de armas químicas. Atualmente, 189 países, incluindo o Brasil, fazem parte desse tratado, conhecido como Convenção de Proibição de Armas Químicas, desenvolvida no ano de 1993. Com isso, terminamos a nossa apresentação sobre a Segunda Guerra e os compostos organofosforados por aqui. Muito obrigada pela atenção.